Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos aí dar início a mais uma aula de geografia, dando continuidade ao nosso assunto sobre o continente americano, sobre a América. A gente viu já clima, a vegetação, viu a localização. Hoje a gente vai ver então o relevo e a hidrografia da América, tá? E como é um continente muito grande, é claro que existem aí diversos tipos de relevo e muitos rios, bacias hidrográficas, tá? Espalhados aí por todo o continente. Então, a gente tem diferentes formas de relevo e suas vertentes hidrográficas, né, para 3 oceanos. Então, a gente tem saída de água tanto para o Oceano Atlântico, Pacífico ou Glacial Ártico, tá bom? E inúmeras espécies de animais, vegetais, né, por esse relevo e muitos recursos naturais. Aqui a gente vai ver um pouquinho, então, sobre o relevo e hidrografia na América. Então, observando o mapa aqui da América, nós temos o lado ocidental, que é essa parte aqui, que são compostas de elevadas cordilheiras, planaltos, planícies, tá? Aqui a porção central, né, mais o meio aí dos continentes, vai ver o continente americano, também planícies de formações recentes, e temos a porção oriental. A gente vai falar bastante aqui da porção oriental, que é onde tem as montanhas rochosas, as cordilheiras, né? As maiores altitudes estão aqui então nessas regiões, tá? A parte então oriental é essa aqui, que fica de frente, banhada aí pelo Oceano Pacífico, certo? Então, aqui quando a gente fala Alasca, essa região, a parte oriental do Canadá e dos Estados Unidos, chegando aqui até o México. Depois a gente vai ver aqui também na América do Sul, certo? Aqui é onde fica a Cordilheira dos Andes. Até a gente viu na aula passada sobre o povo que mora aqui, morava, né? Os Incas, tá bom? Vamos lá, gente. O relevo ocidental. Então, o relevo ocidental, que é aquela parte mais banhada pelo Oceano Atlântico, né? Tem ali os dobramentos modernos, formações mais recentes, tá? Na América do Norte também, né? Se destacam aí várias montanhas rochosas, rios, bastantes tipos de serra, tá? Que também faz acontecer ali a parte oriental. Essa questão aqui das montanhas mais rochosas, as cordilheiras, né, que vem do Alasca até o México, é aquela parte mais elevada que eu acabei de mostrar para vocês no mapa, na parte oriental, tá bom? E tem aí algumas altitudes bem elevadas, numa média de 6.000 metros, dependendo da região. Nessa região também dos Estados Unidos, na parte oriental, a gente tem também o Rio Colorado, tá? E ele tem um acontecimento geológico aí diferente, porque o rio, conforme ele vai passando, ele vai levando muitos sedimentos junto com ele e formando um, um Grand Canyon, né? Olha essa imagem aqui. Então o rio vai passando com o passar de muitos anos, né? O rio, que podia ser aqui numa altura mais elevada, vai passando, e conforme vai, né, correndo o rio, vai desgastando, formando esses paredões, né? E o rio aí continua levando seus sedimentos, tá? Chamados de Grand Canyon.
muito famoso aí nos Estados Unidos. Por ter essa cadeia de montanhas, acaba meio que impedindo a umidade do Oceano Pacífico, gerando nessa região do continente um clima um pouco mais árido e pouco populoso, então, no caso. Também por causa de alguns terremotos que acabam acontecendo devido à divisa das placas tectônicas que deram origem a essa cadeia de montanha, tá? Então, a região ali do Oriente, né, oriental dos Estados Unidos, ela é pouco povoada, tá? É mais povoada ali próximo ao litoral mesmo, cidade mais perto do mar do Oceano Pacífico, bom? E tem ali uma questão de sobrevivência um pouco melhor, um clima melhor para sobreviver, bom? Então, a gente viu lá no mapa que tem toda uma cadeia de montanhas e serras, né, nessa região. Descendo, então, ali para a América do Sul, a gente tem a cadeia de montanhas chamada Cordilheira dos Andes, que é a segunda maior do mundo. Aqui na imagem a gente vê ao fundo, tá vendo? E ela tem praticamente, acho que 7.000 quilômetros de comprimento, de distância. Então, ela vai percorrendo, né, vários países, quase que a América do Sul inteira, né, essa cadeia de montanhas, Cordilheira dos Andes. Ela tem altitude bem elevada, alguns áreas mais elevados chegando aí a 6.000 metros, 7.000 metros, áreas mais baixas 4.000 metros de altitude, né, tão altas que acabam até gelando lá os topos das montanhas, certo? Então, ela também se formou aí por encontros de placas tectônicas e também ocorrem alguns terremotos aí na região por causa desse encontro de placas, certo? Também tem montes, né? O Monte Aconcagua, que fica ali mais na região do Chile e Argentina, onde os picos mais altos, tá? Da Cordilheira dos Andes. E aí a gente tem também o relevo central, né, no interior do continente, que a gente viu lá no mapa, que são principalmente planícies, né, nos Estados Unidos, né, na região norte, Estados Unidos e Canadá, planícies dos Grandes Lagos. Então, tem grandes lagos, que a gente vai ver daqui a pouco, entre Canadá e Estados Unidos, que é tudo planície ali em volta dos lagos. Na América do Sul, também a gente tem bastante planície, principalmente na região amazônica, né? Os principais, né? Do Pantanal e Platina. E nos terrenos do relevo central, as altitudes humanas do setor privado, primário da economia, são mais acentuadas, principalmente na agricultura e pecuária. Então, a agricultura e a pecuária vão se desenvolver nos lugares de planície, né? De lugares mais fáceis aí para a plantação e para a criação de animal. Tá? Então, essas áreas são bem férteis, as planícies são bem férteis, então são as mais ocupadas e mais utilizadas aí para o desenvolvimento, né, da economia, na questão da agricultura, da agropecuária, enfim, né, e investimentos em recursos de utilização do solo, recursos minerais também, né? Então, o relevo oriental, a gente está falando mais um pouquinho sobre isso, né? Na verdade, ocidental agora, né? A gente já falou do oriental e agora a gente fala do ocidental, tá? Que é a parte banhada pelo Oceano Atlântico, tá? Então, são predominantemente de planaltos, morros, vamos dizer assim, inferiores a 2.000 metros, então são umas cadeias de serras, né, planaltos, ondulações não tão elevadas.
Aí a gente tem os Montes Apalaches, os principais planaltos nos Estados Unidos, Planalto do Labrador, no Canadá, né? Esses são os destaques da América do Norte. E temos aqui na América do Sul os Planaltos das Guianas e o Planalto Brasileiro, que são os maiores planaltos da América, né? Que vai compondo então o território americano. E aí, a gente vai falar um pouquinho das águas do nosso continente também. A gente tem bastante água, a gente sabe que o Brasil, né, é um dos países que mais tem água, mais tem rios, águas subterrâneas, né, muitos lagos, então a gente tem farto em água. Né? Então o continente americano tem essa vantagem aí também da questão da água. Né? Então, como a gente tem uma variedade muito grande, né, de rios, então a gente vai ver que a gente tem também bastante bacias sedimentares e que a água ajuda muito o desenvolvimento da população, tá bom? Então, para plantação, para transporte, para abastecimento, né, de água para as indústrias, mesmo para as cidades, a questão da energia elétrica, né, energia gerada pelas hidrelétricas. Então, a água, gente, é muito importante, tá? E para a sobrevivência e para o desenvolvimento dos países e das cidades. Também temos as águas subterrâneas, né, que estão aí espalhados pelo continente. Então a gente tem muita água subterrânea aqui no Brasil mesmo, a gente tem muita água, tá? E bacias hidrográficas. Então a gente vai ver que nos Estados Unidos a gente tem uma das principais bacias hidrográficas dos Estados Unidos, que é essa do Mississippi, que é essa aqui, tá vendo? Uma bacia enorme que pega praticamente o país inteiro, tá? A bacia do Rio Grande, né, com limite entre Estados Unidos e o México também, tá mais aqui para baixo. Então, a gente tem como observar nesse mapa, tá vendo todos esses tracinhos azuis são rios. Então, a gente tem que entender o quê? Que o continente americano, ele é muito rico na questão da água, tá? A gente tem rios para todo lado. Olha aqui os Estados Unidos, então, tem muitos rios. Essa região aqui são os grandes lagos, tá vendo? Que divide a parte dos Estados Unidos com o Canadá. Né? Essa região também de rios é muito importante, então, para o desenvolvimento das nações, das comunidades, da sociedade, da economia. Então, a água é muito importante para isso. Tá? Então, a gente também a bacia do Rio São Lourenço, nas margens desse rio, que foi uma via de entrada fundamental dos colonizadores europeus, especialmente no Canadá. Então, alguns rios ajudaram bastante os europeus se deslocarem para dentro dos novos continentes que eles estavam colonizando. Os rios estão aí sendo ocupados, né, em relação ao transporte por muito tempo. Então a gente vai ver aqui que a região dos Grandes Lagos, que eu mostrei para vocês no mapa acima, Canadá e Estados Unidos. Esses lagos são muito importantes para o comércio entre o Canadá e Estados Unidos e também para carregar a mercadoria dessas regiões em volta dos lagos para o oceano aqui através do Rio São Lourenço e tem então acesso ao Oceano Atlântico. Bom? Então, os rios são muito importantes como meio de transporte para o desenvolvimento das indústrias, da agricultura, da agropecuária, né, do abastecimento das cidades, para a geração de energia. Então, os rios são muito importantes hoje no desenvolvimento aí das sociedades. O Rio Paraguai e o Rio Uruguai também são
muito importantes, porque são rios muito grandes, tá? E que são próximos aqui ao Brasil, né? Formando aí a Bacia Platina, Rio Paraná também. Então aqui a gente vê uma imagem lá em Foz do Iguaçu que faz com a formação da hidrelétrica de Itaipu. Essa hidrelétrica foi feita então por Paraguai e Brasil. Elas dividem aí o consumo dessa energia, né, a produção dessa energia. Então, os rios aí do Brasil sendo utilizados também para a formação e criação de energia. Tá? Então, uma das principais bacias hidrográficas do Brasil, a Bacia Platina. Tá? Tem também a da Amazônia, do São Francisco, né, que são as grandes bacias hidrográficas aí do Brasil, que a gente viu também já em outras aulas, certo? Então, a formação do relevo e das águas. Então, para a gente entender que o relevo da América tem tanto planície, como planaltos, como cadeias de montanhas, e que a América é rica em água, rica aí nas bacias hidrográficas, que ajudam muito no desenvolvimento, e muitas águas subterrâneas também, bom? Então é mais isso aí que a gente tem em mente. A gente viu já um pouquinho de relevo, hidrografia do Brasil, né? Isso é mais para a gente dar uma relembrada então. Então a gente vai fazer atividades do livro, da página 129. Só vamos fazer a questão 1, 4 e 6. Bom? Então tá bem tranquilo, pouquinho de atividade essa semana. Certo, gente? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Beijo para vocês, até a próxima aula.